Ok, Dantas. Com você, então. Podemos ir? Tá gravando já. Podemos ir. Eu não coloquei, não tava nem... ninguém tava escutando. Tava, tipo Pessoal, assim, bloqueado totalmente. Não tinha pessoal. opção nem de ligar e desligar. Entendeu? Ana Carolina, Sim. Diogo, obrigado pela presença, tranquilo? Só lembrando que todos os microfones têm que ser desligados. Senão Como dá é que eu faço isso? Vai lá no cantinho esquerdo da tela, tem lá, desativar som. Então, aí você fica uma cruzinha vermelha. Em cima dele, lá embaixo. Deu para perceber? Dantas, você também pode botar o microfone todo mundo em mute, menos quem for falar. É só você clicar em participantes e botar em mute all. Tá bom. Atenção, então vou fazer isso, deixar só o Ricardo então, vamos? Vou desativar todos e deixar só o Ricardo, né? Ricardo, pode. Então, pessoal, tá todo mundo desativado o som. Só o Ricardo vai estar liberado agora. Ok. Ok? Eu quero agradecer o convite. Não, antes de agradecer, eu tenho que introduzir você. Senão, É? Que pode, bom. Você é chiquérrimo. Que bom, você disse pode. Vamos lá. Então, pessoal, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. A gente sabe que todo mundo tem muita coisa para fazer, mas eu achei interessante chamar o professor doutor Ricardo Vieira Botelho, que é um homem ligado à ciência, ele respira ciência, ele dorme ciência, ele acorda ciência. Então, é uma pessoa ideal para a gente mexer com isso. É um tema interessante, que é PubMed, a gente entra muito em PubMed, mas sabe muito pouco. E outra coisa que está muito em moda e está dando muito ibope para quem quer publicar, as revistas estão aceitando revisão sistemática com meta-análise. Então, se tem uma pessoa que sabe mexer com isso, essa pessoa é o Ricardo Botelho. Foi meu orientador na minha tese, é meu eterno mestre. Obrigado, Ricardo, por aceitar esse nosso convite, né? A gente chamou vários residentes, vários colegas, acho que é interessante para todo mundo. Então, o Ricardo é um dos coordenadores lá da pós-graduação do IANS de São Paulo, né? É um neurocirurgião conhecido no Brasil todo. É o chairman lá do Cirurgia Espinhal de São Paulo, que infelizmente esse ano não teve, mas no próximo ano, se Deus quiser. Ricardo, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite e obrigado a todos pela presença, que a gente sabe que é muito difícil estar junto, mas ciência é bom para todo mundo. Ricardo, você com a palavra. Dantas, eu agradeço imensamente, estou muito honrado de participar junto ao seu grupo. Tomamos a liberdade de estender esse convite ao nosso grupo lá dos servidores do Mandaqui. Tem muita gente interessada e nem sempre nós temos tempo para divulgar a cultura, fazer ela ser eternizada, né? Você está me ouvindo bem? Muito bem, Ricardo. Pode continuar. Tá. Eu estou em Minas Gerais há mais ou menos 3 meses. O meu mineirês acho que está bastante desenvolvido. A gente perde um pouco. Eu vi algumas pessoas ilustres, como o nosso inesquecível doutor Osmar José dos Santos Moraes, doutora Soraya Aurani Cecílio e outros colegas. Então, na verdade, o PubMed é apenas um motor de busca. Então, nós vamos tentar ser um pouco mais abrangentes. Eu não sei se o Dantas vai ficar feliz com essa abrangência. Nós vamos falar sobre a revisão sistemática e a meta-análise. E é ótimo que nós divulguemos esse conceito e esse conhecimento para todos os nossos. Na verdade, nenhuma área do conhecimento pode ter reserva de mercado. E todo mundo tem que ser capaz de fazer pesquisa e trazer conhecimento, e não só este ou aquele determinado grupo. O assunto que nós vamos descrever aqui hoje é a revisão sistemática, a meta-análise, as bases de dados, os motores e ferramentas de busca, quais bases utilizar, os robôs, agora na era da automação, como é que se faz a pesquisa, como é que se usa os termos pico, picos, spider, como é que se constrói os blocos de pesquisa, as lógicas booleanas, como é que se declara aquilo que se obteve, os protocolos de uma revisão sistemática formal, o checklist e a meta-análise. Nós vamos exercitar uma análise, mas talvez a meta-análise a gente precise de uma oficina em particular. Como referências para o que nós vamos conversar,
A grande referência é o Cochrane Handbook. Esta é a versão online, saiu no final do ano passado. E agora trouxe como novidade as revisões sistemáticas e meta-análise de comparações múltiplas, ou meta-análises indiretas. Se A comparado com B é melhor que B, e C comparado com B é melhor do que B, talvez nós possamos comparar A com C. Por isso é chamado meta-análise de comparações indiretas. Envolve uma matemática bayesiana e os softwares utilizados para fazer isso são razoavelmente complexos. Então, não vão ser o objeto do nosso estudo aqui, porque o pessoal da farmacologia tem utilizado muito. Nós não temos grandes comparações múltiplas. E o outro livro da referência, do Michael Borenstein, esse é o livro mais didático para quem quer introduzir o assunto. Introduction to Meta-Analysis. A revisão sistemática é definida como uma revisão abrangente da literatura. Isso tem sido descrito em vários meios, mas, de fato, não é abrangente, é completa. Porque se nós deixarmos de fora um artigo fundamental que muda o rumo da síntese, a nossa revisão sistemática estará grandemente prejudicada. Mas se nós deixarmos de lado artigos que não mudam o rumo da síntese, nem tanto será modificado. Então, nós temos que ter uma certa diligência nesta análise. Então, mas ela precisa ser o mais ampla possível. Ela tem que ser não tendenciosa, porque senão as nossas conclusões serão enviesadas. Nós utilizaremos, ou se utiliza, critério de seleção explícito, de formas que outros pesquisadores podem avaliar a qualidade ou refazer a revisão sistemática e, eventualmente, a meta-análise. E o objetivo é produção de evidências. Evidências aqui, provas, ou seja, provas frequentemente no nosso meio de efeito. Qual foi o efeito desta ou daquela intervenção? Para nós é muito mais frequente o uso de revisão sistemática de efetividade terapêutica, porque nós não lidamos frequentemente com diagnóstico, nem prognóstico, e raramente com risco. E possibilita investigar outras alternativas de pesquisa se as conclusões não forem aquelas que nós desejamos. Alguns alegam que a revisão sistemática e a meta-análise não traz um resultado em si, mas simplesmente orienta novas questões de pesquisa. Isso é duvidoso. Alguns estatísticos têm alegado isso. O termo meta-análise ou meta-análise, hoje a tendência é usar o primeiro, meta-análise tudo junto, e ela é a integração de resultados. Frequentemente se pergunta quantos estudos eu preciso para fazer uma meta-análise, 2 ou mais. E esses resultados são combinados em uma medida de resumo ou uma medida síntese. O que nós queremos é fazer o resumo dos resultados. Esta é uma tabela de um estudo do nosso colega Lindolfo Carlos Heringer. Ele está estudando o efeito da radioterapia estereotáxica em tumor hipofisário recidivado. Esta tabela, a princípio, não nos diz grandes coisas. Existe um questionamento sobre fazer ou não fazer meta-análise em dados observacionais. Porém, quando a gente faz a síntese dos resultados, nós conseguimos enxergar quais são os trabalhos que saíram da linha de todos os outros, ou seja, nós conseguimos ver a heterogeneidade. Nós podemos fazer análises secundárias, análise de sensibilidade, removendo esses estudos que estão poluindo, que estão fora da linha, todo o resultado da nossa amostra, e conseguimos discutir, pelo menos, qual é a síntese do efeito. Evidentemente que só se deseja ensaios randomizados, mas a literatura traz muito mais estudos observacionais do que os randomizados. Então, esse é um ramo razoavelmente frequente
da literatura, que são as meta-análises de estudos observacionais. Esse é um primeiro estudo publicado por Carl Pearson. É um trabalho recente, 1904. O famoso matemático Carl Pearson, que desenvolveu a correlação, que desenvolveu o π quadrado, que nós usamos até hoje. Ele, naquela época, já descrevia que algumas amostras eram muito pequenas para permitir conclusões definitivas e que já discutia, inclusive, heterogeneidade dos resultados. Então, foi talvez o primeiro trabalho que eu saiba que fez uma síntese quantitativa dos dados. Ele estudou pacientes inoculados e não inoculados com uma febre intestinal, estudou hospitais da África do Sul, estudou hospitais da Índia, estudou incidência e mortalidade e fez a síntese desses efeitos. Mais de 120 anos depois, pouco menos de 120 anos depois, nós estamos fazendo a mesma coisa com o Covid. A meta-análise é uma parte opcional de uma revisão sistemática. Se a revisão sistemática produzir dados que possam ser agrupados, nós vamos à meta-análise. Caso não produzam, nós simplesmente descrevemos os dados. Por onde começar? O PubMed, que é o motivo dessa aula, é uma das bases de dados primárias. Então, o começo da pesquisa é nas bases de dados primárias. Por quê? Porque estas bases de dados catalogam tudo o que a ciência produz. Catalogam em bases mais rigidamente determinadas, como o Medline, e menos rigidamente determinadas, como o Embase ou o Google Scholar. Então, as bases de dados é onde nós procuraremos os nossos dados. As mais conhecidas e as mais robustas são o Medline, com seu motor de busca PubMed, o Embase, a Central Cochrane e o motor de busca que está ganhando muita aceitação e muita pesquisa é o Google Scholar. No Wikipedia, eu achei a lista de bases de dados primárias e os seus motores de busca. Há inúmeras bases de dados. Há bases de dados de educação, de leis, de linguística, de matemática e assim por diante. Existem bases de dados, por exemplo, de vozes femininas da psicologia, de química, de psicologia, de economia. E as nossas, a Cielo, com muito orgulho, é uma base de dados originária do Brasil. Vocês conseguem ver minha seta, Dantas? Consigo. Ok. Outras bases de dados que são muito importantes para cienciometria, ou seja, o índice de citações da Web of Science são muito importantes, mas em vermelho são as pagas, em verde as gratuitas. E aqui o Embase, uma base de dados gigantesca, também paga, e assim por diante. Então, começando com o Medline, a primeira descrição, o Medline foi o ramo eletrônico da Biblioteca Americana de Medicina. Ela se originou em 1964. Eu nasci em 65. O PubMed, que é o motor de busca, começou em 1996. Ou seja, a maioria de nós da velha guarda já tinha encerrado a residência e o PubMed não existia. Nós procurávamos os tomos na Bireme e, fundamentalmente, os grandes journals é quem descreviam o que nós deveríamos fazer. Como nós fomos limitados a provar um tipo de conhecimento por muito tempo, impressionantemente. A Central Cochrane é a base de dados da colaboração Cochrane, que registra ensaios randomizados ou quase randomizados. Ou seja, é uma base de dados limitada, mas se houver o dado na Central Cochrane, ele se torna muito importante para o resultado das pesquisas. O Embase é da
da Elsevier, ele é pago, é considerada a mais completa ferramenta de pesquisa. Por quê? Porque ele utiliza inúmeros periódicos não indexados no Medline. Então, ele é composto por aqueles do Medline, mais uma outra metade. Então, é muito robusta a base de dados do Medline. O Google Acadêmico não é uma base de dados. É um motor de busca que tem ganhado mais relevância recentemente na pesquisa sobre revisões sistemáticas. O Cielo desenvolvido no Brasil pelo grupo da Unifesp, que hoje tem todos os países latino-americanos, tanto da América do Sul quanto da América Central, e ainda tem a Espanha e Portugal, com muito orgulho. Então, o Cielo é o nosso grande representante na América Latina. E alguns tipos de trabalho nós só conseguiremos fazer na América Latina. Nós estudamos a epidemiologia do trauma raquimedular no Brasil. E os dados vieram da Cielo, porque muitos dos nossos periódicos não são indexados. O Cielo é a parte eletrônica online do LILACS e da BVS. O LILACS é o mais importante e abrangente índice de literatura científica e técnica da América Latina e Caribe. Há 30 anos contribuindo para o aumento da visibilidade. Esperamos que em breve as nossas revistas sejam indexadas e que nós podemos recuperar tanto no LILACS quanto no Medline. Existe uma quantidade de trabalhos estudando a efetividade de todas essas bases de dados. Esse é um trabalho que estudou terapia cognitiva para depressão, comparando a eficiência do Embase, do Medline e do Psicoinfo. Nesse tipo de trabalho, o Medline foi o mais eficiente em recuperar artigos. Qual é a base de dados mínima que nós deveremos estudar para fazer uma síntese da evidência em uma revisão sistemática ou, eventualmente, uma diretriz nacional? No mínimo, isso é muito citado, no mínimo o Medline, Embase e a Central Cochrane são as 3 bases frequentemente descritas. O Embase, recentemente, tem perdido um pouco as suas citações e substituído pelo Google pelo fato de ser pago. O grupo de medicina baseada em evidência da AMB, até quando eu tive contato, tinha parado por um certo tempo, não sei se voltou a usar o Embase. Ele é disponível em São Paulo, na biblioteca da USP, e todos podem fazer pesquisa lá. Uma outra comparação de recuperação de artigos, Embase, Medline e Google, estudou revisões sistemáticas e tem achado que o Google recuperava pouco. De fato, até 1000 referências no Google, nenhuma destas bases foi suficiente. Então, esses resultados suportam a nossa asserção, a nossa afirmação de que nem o Google nem nenhuma outra base de dados é isoladamente aceitável para suportar uma revisão sistemática. Então, é bom que a gente una as 3, na verdade, pelo menos as 2 bases de dados, o Medline, a Cochrane Central, e utilizemos o Google como referência e, se pudermos, o Embase. Então, essas são as 3 centrais e, de um modo ou de outro, temos substituído, sem muita anuência, mas sem também muita oposição, o Embase pelo Google Scholar. Uma outra comparação que tem ressaltado que o Google é incompleto para tudo isso. E existe uma parte da literatura chamada literatura cinzenta. Nessa literatura estão os nossos abstracts, publicados como abstracts em congressos, e as teses, e também grande parte dos relatórios publicados no Clinical Trials. Isso é muito importante, porque para o relatório não se omite
e frequentemente na publicação se omite com publicação de desfecho limitado. Então, é muito importante fazer a busca na literatura Gray. Essa é a página do Clinical Trials. Em uma revisão que fizemos sobre artroplastia cervical, nós descobrimos desfechos ruins publicados no relatório para o FDA que não estavam publicados nos trabalhos originais. Então, é frequentemente importante comparar esses dados com aqueles publicados nos periódicos. Agora, isso é bastante trabalhoso, é feito por tentativa e erro, até que se produza uma busca adequada e, frequentemente, isso tem sido automatizado. Esta é a página do manual Cochrane, do Handbook, que traz esses tipos de Web-Based Screening Tool, ou seja, de robôs. O mais conhecido hoje é o Ryan. O que faz? O Ryan é do Qatar e ele é livre, precisa apenas que você se inscreva e ele consegue fazer, se você tiver acesso, a pesquisa em inúmeras bases de dados e agrupar os resultados. Então, isso facilitaria bastante o trabalho. Para quem usa múltiplas bases de dados, e alguns institutos têm feito isso regularmente. Nós não temos feito, porque as nossas bases de dados têm sido o Embase, o Pub, que a gente não tem assinatura, as bibliotecárias têm, o Embase, o PubMed e o Google Scholar. Então, quem tem acesso às bases de dados podem usar os motores de busca e os robôs de busca. Em resumo, a revisão sistemática e a meta-análise, quais são as bases de dados, o Google Scholar e o Clinical Trials. Então, essas são as bases de dados que nós seguimos, que nós pesquisamos. Como fazer a pesquisa no PubMed? É o tema da aula. De um modo geral, a grande diferença do Medline é que ele cataloga os seus dados em um vocabulário controlado, chamado MeSH termos. O MeSH, que aqui tem uma marca registrada, é o Medical Subject Headings. É o acrônimo de cabeçalho ou título, ou seja, é a lista de termos usado para análise de assunto da Biblioteca Americana de Medicina. O vocabulário é utilizado para indexar artigos no periódico da Medline. Ele impõe uniformidade e consistência e são organizados de maneira hierarquizada. Esta é a página do Medline com o motor de busca PubMed. E aqui um link para o MeSH Database. Este é o MeSH. Existe uma hierarquia de distribuição muito semelhante à classificação em zoologia, em reinos, filos, ou seja, existe uma hierarquia em 16 ramos principais. Esse é um exemplo, por exemplo, em face, cheek, chin, eye, eyebrows, eyelids, eyelash. Então, existe uma série de descritores que são incorporados em face. Então, se nós fizermos a busca no MeSH, nós estamos procurando todas essas subdivisões do MeSH. Existe no Medline uma pesquisa de sinônimo. Nós deveríamos procurar, por exemplo, quando nós procuramos úlcera de pressão, pressure sore, deveríamos procurar úlcera de decúbito também, brain or head, tumor or tumor, que é a grafia inglesa e europeia. E quando nós temos as palavras random, que pode ter randomized, ou randomized, ou randomly, nós podemos truncar, cortar a palavra e colocar um asterisco, e todos os derivativos da palavra são pesquisados. Ou, quando não se sabe se é woman ou women, colocamos no coringa, que é o ponto de interrogação. Porém, essa é uma pesquisa automática que eu fiz hoje.
pressure sore. Quando a gente vai na busca avançada e procura o pressure sore, nossa pesquisa, ele dá os detalhes da busca. Então, veja o que o PubMed faz. Ele tem ele faz uma explosão automática, tanto de sinônimos quanto de plurais. Por exemplo, nós pesquisamos pressure sore. Ele procurou no MESH, procurou em todos os termos com pressure and ulcer, que não fazia parte da nossa pesquisa, e pressure sore. Então, ele aqui acrescentou pressure and ulcer e fez a tradução automática, pressure ulcer, e assim por diante. Então, ele mesmo tem as suas ferramentas de tradução e explosão automática dos termos. As citações relacionadas também é uma alternativa que o PubMed e o Medline tem, assim como os filtros. Uma pesquisa, cirurgia de descompressão precoce versus uma cirurgia tardia. Existem os artigos similares. Quando nós clicamos, ele também faz uma explosão para todos aqueles artigos semelhantes que nós podemos usar no resultado da busca. Esta é uma pesquisa sobre gut microbiome allergy. Quando nós vamos no history e procuramos os detalhes da busca, ele traduz gut, existe um jornal, um periódico, ou microbiota, alergia, ele traduz por hipersensibilidade ou alergia, ou hipersensibilidade, ou alergias no plural, ou alergia no singular, ou alergia e imunologia. Ou seja, ele produz tanto uma explosão para os termos que estão catalogados, quanto uma tradução que aumenta a nossa sensibilidade e a efetividade da busca. Então, ter algum cuidado. Por exemplo, uma pesquisa que nós estávamos delineando junto com o grupo de Belo Horizonte, malformação de Chiari e tratamento conservador. Os detalhes da busca não existem. O Chiari é descrito como Arnold Chiari, ou Arnold Chiari and malformation, or Chiari. Graças a Deus aqui apareceu o Chiari, fora do Arnold Chiari. E une com o conservative and treatment and conservative. Então, ele nos ajudou a melhorar a alternativa da busca. Existe um termo MESH chamado tratamento conservador, que pode ser usado como termo MESH. E o nosso termo principal de busca, malformação de Arnold Chiari. Existem todos esses termos de entrada subjacentes ao MESH, malformação de Chiari. E aparece aqui, não sei quando, incorporado, mas Chiari Malformation Type 1. E esta é a árvore, ela é colocada em categorias de doença, doenças do sistema nervoso, malformações, defeitos do tubo neural e Arnold Chiari, mas também em doenças congênitas hereditárias e neonatal, anomalias congênitas, distúrbios do sistema nervoso, aqui ele começa a se igualar, e distúrbios do tubo neural. A platibasia, por exemplo, aqui também tem um sinônimo com Arnold Chiari malformation. Nós precisamos ter cuidado. Às vezes a gente procura achando que está incorporando um e outro. Nós vamos passar por esses termos, estudar o MESH e saber se eles são sinônimos. Existem tutoriais dentro do PubMed para tudo isso, mas onde se faz a busca? A busca se faz no título, no abstract, nos mesh headings, ou seja, quando os dados são catalogados, e nas keywords fornecidas pelo autor. Eu
estava planejando uma submissão no Spine, hoje eles estão exigindo entre 10 e 15 keywords. E faz sentido, porque aumenta muito a possibilidade do nosso trabalho ser recuperado. Existem alguns dados secundários, quando se estuda genoma ou bioquímica, existe um arquivo específico para isso. E nomes de pessoas. Em resumo, como fazer a pesquisa? Existe um vocabulário MESH, uma árvore de distribuição. Existe a necessidade de se fazer a pesquisa por sinônimos, por grafias, por truncamento, por coringas, citações relacionadas. Porém, no Medline, e nem sempre nas outras bases de dados, nós temos uma facilidade de usar os nossos termos para todos aqueles que estão catalogados. As bases de dados que não fazem isso, nós precisamos colocar todos os sinônimos. Existe uma alegação que as bibliotecárias são absolutamente necessárias. Elas podem guiar as nossas estratégias de busca, elas podem ajudar a obter cópias dos trials e podem usar ferramentas de referência bibliográfica. Porém, com a prática, nós todos temos a condição de fazer isso, que é exatamente a revisão desses conceitos que vimos até o momento. Pesquisa, especificamente. Eu acho que aqui é o ponto que o Dr. Dantas queria que nós entrássemos. A priori, antes de entrarmos na busca, nós precisamos definir o que é que nós queremos. Parece brincadeira isso que eu estou falando. Há pouco tempo atrás, nós fazíamos um estudo sobre a secção do filum terminalis no tratamento da malformação de Chiari. Nós só conseguimos estabelecer a nossa estratégia de busca quando nós fizemos um modelo lógico. Modelo lógico é traduzido como grade analítica. Eu vou dar 3 exemplos de grade analítica. Esse é um exemplo razoavelmente simples. Os nossos pacientes, é o P da pesquisa, peço desculpas por ficar falando nossa ou minha. O P, pacientes geriátricos submetidos à suplementação enteral teriam, hipoteticamente, uma melhora nutricional, embora pareça óbvio, tudo isso é questionável, melhoraria a energética e a microcirculação, são hipóteses, melhoraria a cicatrização de escaras e diminuiria a mortalidade. Então, neste momento, nós estabelecemos o P do paciente, do objetivo da nossa pesquisa, o paciente geriátrico, a intervenção, que é a suplementação interal, e os outcomes, que seriam a cicatrização de escara e diminuição da mortalidade. A melhora nutricional e a melhora energética e microcirculação podem ser outcomes se nós tivermos ferramentas de medição. Uma outra grade analítica, ela pode ser bastante desenvolvida. Essa é uma... Homens e mulheres pós-menopausa. Homens e mulheres. Fator de risco, baixo risco e alto risco. Medida de testagem óssea, normal e anormal. Tratamento com alguma coisa que não especificou o que é. Reduziria as fraturas, reduziria a morbidade e a mortalidade relacionadas às fraturas. E aqui começa a colocar questões. O tratamento altera os desfechos. Não estou conseguindo ouvir. Ricardo? Será que ele perdeu a conexão? Eu acho que perdeu, também não estou vendo.
Deixa eu entrar de novo, né? Espera aí. Pronto. Estão me ouvindo? Tamo. Ok. Sim, doutor. Você estava na menopausa das mulheres e dos homens. Então, eu vou passar para... Ok, já passei da menopausa e vou passar para Ricardo, fibrilação atrial. compartilha a tela. Ok? Ok, Tudo bem? tudo tranquilo. Só ampliar agora, né? Agora. Ampliou? Campeão. Bom, fibrilação atrial não valvular. Intervenção, terapia de anticoagulante, procedimento de intervenção, terapias antiplaquetárias e todos os outcomes envolvidos. No meio se colocam as ferramentas de estudo, de risco, de avaliação de risco, de diagnóstico, de eficácia diagnóstica. Então, essa nossa a grade analítica pode ser ampliada ad eternum, mas é fundamental com que se faça previamente para que se, a priori, para que se conduza a pesquisa. Então, vamos à questão da pesquisa. A questão da pesquisa, em 1995, se obteve a resposta de que, se nós dividirmos a questão da pesquisa em pacientes ou população, no tipo de intervenção, no tipo de comparador e no tipo de desfecho, a eficiência da busca aumenta. Então, hoje, a pesquisa é separada pelo acrônimo PICO. Depois, isso foi ampliado, é claro, né? Tempo de follow-up. Então, foi acrescentado um T. E o contexto, por exemplo, COVID e os settings, UTI, ou COVID pré-hospitalar. Então, o PICO ganhou um T e ganhou um S. Depois, outros criaram outras alternativas, isso tudo tem sido comparado. Tudo que se cria é comparado. E foi descrito o SPIDER, que é nada mais, é quase a mesma coisa. A população virou sample, a intervenção virou fenômeno de interesse, o comparador virou um design, que é projeto, e o outcome, a avaliação. Isso tudo foi comparado e o resultado é fundamentalmente o mesmo, e nós podemos utilizar o PICO. Como é que se constrói o PICO? Vou tentar tirar isso aqui da minha frente. Ok. O PICO foi desenvolvido pelo pai da computação, George Boole, que nos ensinou como é que se faz a associação de informações do computador. As palavras do PICO devem ser construídas usando os operadores booleanos, utilizando-se o AND, o NOT e o OR. Mais frequentemente, o AND e o OR. Por exemplo, se eu quero estudar caninos ou molares, eu obtenho uma quantidade de informação com caninos e molares. Se eu quiser estudar a literatura que tem caninos e molares, eu uso o operador booleano AND e pego apenas a porção da literatura que tem os dois. E se eu não quiser estudar molares, eu pego só a parte da literatura e utilizo o NOT. No Google Scholar, o NOT é substituído pelo sinal de menos. Existem outras alternativas com operadores de proximidade. Por exemplo, quando nós queremos estudar removing ou removal ou remove, ou seja, eu quero remover qualquer coisa, eu posso usar o Coringa, a truncação pelo asterisco. Isso nós já vimos. E existem algumas outras ferramentas utilizadas, por exemplo, na Central.
Se eu coloco orthodontic near /seeks treatment, eu obtenho todos aqueles artigos que têm ortodontic e tratamento unidos por até 6 palavras de distância. Então, tem essas ferramentas que podem ser utilizadas. A pesquisa é feita da esquerda para a direita. Isso é importante que se veja. E quando nós comparamos a busca quando é feita pelo mesh ou pelas palavras do texto, a conclusão é de que uma estratégia complementa a outra. Mas o Medline, muito inteligentemente, faz a busca com os dois. Então, em resumo, nós vimos a grade analítica, vimos os parâmetros Picot e fizemos a construção dos blocos da pesquisa. Artigos-chave relacionadas. A busca manual é aquela feita pelas revistas que nós conhecemos. Em alguns momentos, nós temos dúvidas sobre determinados trabalhos. Então, nós entramos em contato com os autores para ter a informação mais completa possível. Eu publiquei agora, no início deste ano, uma revisão sistemática sobre as dimensões da fossa posterior nos pacientes com malformação da transição, quiária e invaginação basilar. Eu consegui os dados de um trabalho com um autor turco. Ele me mandou os dados que não havia no trabalho dele. Frequentemente, nem todos respondem, mas quando respondem é muito gratificante. Tá. Como é que nós relatamos o resultado da busca? Hoje, o diagrama de fluxo do prisma é o mais recentemente utilizado. Esse diagrama permite colocar todos os artigos incluídos e os excluídos com os seus resultados. Qual foi a causa da exclusão, a razão da exclusão? Evidentemente que aqueles que não entram nos nossos critérios, nós não precisamos explicar. Esse aqui explicou bastante por que ele excluiu. Então, se relata pelo diagrama prisma. O checklist prisma, nós vamos ver daqui a pouco. Então, um trabalho desse precisa ter um protocolo da revisão, para que ele seja seguido e torna esse trabalho menos pessoal. E, quando se segue o protocolo, não se consegue muito sair dos resultados impessoais, ou seja, torna isso mais pessoal. Quando se submete um trabalho e se diz que ele seguiu o prisma, as recomendações prisma, é preciso que se faça um checklist. O checklist orienta o título, o abstract, inclusive com backgrounds, objetivos, origens das datas, dos dados, critérios de elegibilidade, pacientes, intervenções. Então, em cada detalhe destes, não sei o que eu fiz, você segue a orientação do protocolo Prisma. A origem das suas informações, todas as bases de dados, a sua pesquisa, a pesquisa que foi feita. Como é que você seleciona os estudos, os riscos de bias e a síntese dos resultados. Aqui você descreve os métodos que você manuseou os dados, que combinou os estudos, as medidas de inconsistência e descreve a meta-análise. Especifica como é que você fez o risco de bias e os dados adicionais. De tal modo que você precisa, no protocolo, e a proposta é que se use os dados do checklist da colaboração Prisma para servir de protocolo para essa pesquisa. Tudo isso tem que ser feito associado ou aliado à avaliação da qualidade dos ensaios randomizados. Por quê? Existem inúmeras escalas, inúmeras, inclusive para estudos transversais. Este é o gráfico de um dos nossos trabalhos. O que isso aqui mostra é o quão adequado foram os trabalhos, ou a soma dos trabalhos, e qual é a quantidade de viés que ele incorpora, para a gente poder recomendar ou não. E agora, no último Cochrane Handbook, nos gráficos de meta-análise,
Se alguém souber como é que fiz isso aqui, me avisa. Nos gráficos de meta-análise, ele já traz a incorporação do risco de viés dos trabalhos por desfechos. Muito interessante. Ok. E, por último, eu só vou fazer um exemplo de como se faz uma meta-análise. Eu acho que a meta-análise envolveria uma oficina em particular, talvez de alguns dias. Então, esse é o RStudio. É uma ferramenta de utilização do R. O R é um software de utilização de meta-análises. A primeira coisa que nós precisamos é extrair. Atualmente já podemos extrair do Excel, graças a Deus. Nós extraímos os nossos dados do Excel e colocamos no R. Esse é um estudo em que ele tinha a média, o desvio padrão e o N de um ramo da comparação, a média, o desvio padrão e o N do controle de 5 trabalhos. Suponha que isso seja a quantidade de hemorragia de um grupo, 410, desvio padrão 90 e o N de 100 em um grupo. 360, desvio padrão 95 e N do outro grupo. Então, nós precisamos, para a meta-análise, trazer estes dados para avaliação. E utilizamos alguns scripts que nos permitem chegar nesse tipo de resultado. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos, muito bem. Tranquilo, Danta? Nós estamos no final. Tranquilo. Muito bem. Ok. Então, o que esse gráfico fala? Que num total de 100 mais 100 mais 200 mais 50 mais 1.000, 1.450 pacientes foram estudados com um tipo de intervenção que nós chamamos de experimental. Acho que perdeu a conexão de novo, né? Ricardo? Ricardo? Ele deve estar reentrando. Só um minutinho. Então, depois o microfone vai ser liberado para as perguntas, né? Obviamente. Eu acho que vai ser super interessante. Dantas? Estamos aqui. Estamos aqui? Pode voltar de novo. Ok. Então, é a explicação de um gráfico de floresta. Só compartilhar a tela de novo. Ricardo, compartilhar a tela de novo. Ok. Está escutando? Tá instável a internet dele, eu acho. Ricardo? Ricardo? Só um minutinho que ele já entra. Só Já um entra. minutinho. Não era só para saber se Aí. ele estava escutando. Aí, bom. Aí, ó. Tudo bem? Tudo bem. Pode voltar do comecinho? Posso. Aqui, onde você estava? Sem Ok, casa, então, sem casa, tará. este é o resumo do gráfico.
Então, foram extraídos os dados de todos os artigos. Então, é possível chegar na meta-análise se nós conseguimos agrupar os trabalhos para aquele desfecho que nós queremos, se nós podemos descrevê-los, eles são semelhantes, ou seja, podem ser agrupados, e aí se chega num resultado desse. O que mostra que a direita, consegue ver a minha seta? A seta, por favor. Consegue. Então, aqui é a diferença, simplesmente entre essa e essa. É só fazer a conta. 480 menos 410, 70. 440 menos 400, 40, e assim por diante. Daqui para cá é feita uma média ponderada pelo inverso da variância, que é calculado pelo desvio padrão. E também, por incrível que pareça, é razoavelmente simples. E isso é ponderado pelo efeito. Quanto maior o efeito, quanto maior o N, maior o efeito. Quanto maior o N, menor a variância. Então, os trabalhos que têm Ns maiores são aqueles que têm efeitos maiores. Então, por exemplo, aqui tem um quadradinho, é proporcional ao tamanho do efeito. Veja, esse gigante aqui tem 1.000 doentes no seu ramo de cá e 1.000 daqui. Veja o tamanho do quadrado dele. Então, ele puxa os resultados para ele. Ele é razoavelmente egoísta, porque ele é grande. Então, ele traz tudo para perto dele, o efeito sumário. Quando a gente utiliza uma heterogeneidade, aqui tem uma heterogeneidade de número. Esse trabalho deve ser chinês ou lá da terra do Dr. Gould, né? Ou seja, que tem muita gente. Ou de Nova York. No passado era Nova York que dava os N's grandes. Esses todos aqui são pequenininhos. Então, o N grande puxa o efeito para si. Esses diamantes, existe um modelo de efeito fixo que não leva em conta nenhuma heterogeneidade. E um modelo de efeito randômico que leva em conta e puxa o diamante mais para fora um pouquinho. O R é razoavelmente não friendly. Existem alguns softwares de meta-análise. O que eu sugeriria para começar é o CMA. O CMA tem um free trial, que só precisa se inscrever e começar a trabalhar. Então, esse é um pouco do conhecimento que permite chegar às revisões sistemáticas e meta-análise que eu queria trazer para os senhores. É isso que eu tinha para apresentar. Boa, campeão, pô. Muito bom. Se você quiser, Parabéns, Ricardo. Excelente, stop viu? share. Obrigado. Parabéns, cara. Muito bom. Quem quiser falar, é só tirar o microfone. Tá. Nós devemos ter aqui alguns desenvolvendo revisões sistemáticas, não sei, no nosso grupo. Pode botar com. Boa. Tá desligado todos, não? Quem quiser pode falar. Então, pessoal, então o microfone agora está liberado para todo mundo. É só ativar, cada qual ativa o seu e faz a pergunta específica para o Ricardo, experiência pessoal, dúvida, acrescentar o que foi feito. Está todo mundo aqui para aprender, né? Alexandre está aqui. Alexandre Janete é professor lá da FMG. E aí, Alexandre, o que você acha? Me ouve aí? Agora ouviu. Ok. Bom, antes de mais nada, Ricardo, parabéns aí pela sua apresentação, muito bom. Obrigado aí pela chance da gente te ouvir, né? Eu não entendi uma coisa. O Cochrane, ele é uma base que a gente tem que pagar também ou é só o Embase que tem que pagar? Não, é só o Embase. Só o Embase. É só o O Embase. Cochrane, então, é free também. A Central é free. Ok. Ricardo. Então, para começar uma meta-análise, um grupo de quantas pessoas você acha que é interessante meta-análise com revisão sistemática? Essa pergunta é importante porque a própria Cochrane, como diz o Alexandre,
ela orienta que isso não pode ser feito em menos de 2 pessoas. Depende se for americano ou inglês, tem razão. Eu também não sei o certo. Porém, existem algumas revisões publicadas pela Cochrane e com um único autor. Uma delas, eu não sei se o Alexandre é neurocirurgião. Neurocirurgião. Uma delas é a revisão sistemática sobre a metilprednisolona na fase aguda do trauma, que foi publicada pelo Bracken, canadense, que era o estatístico que era do laboratório da metilprednisolona, e foi publicado por um só. Mas, Dantas, no mínimo 2. 2, né? A pesquisa não pode ser feita por só um. Tá, a busca tem que ser feita pelo menos por 2. E quando os trabalhos falam, que assim, se a gente vê sempre escrito, em caso de dúvida, o terceiro autor foi questionado. Em caso se tiver 2, aí já não pode. Pois é, você vai ter que resolver ali. Eu falo que é A, João fala que é B. Então, no mínimo, por que 2? Então, 2 não vai chegar num acordo nunca. O grupo do HT Analyze, que é lá de Porto Alegre, do Moinhos de Vento, que é um grupo extremamente robusto, interessante, desenvolvido. E o que eu gosto muito é o Falavinha, não é o nosso Asdrubal, é o Michael Falavinha. E ele fala, eu deixo essa parte de garimpagem e de mineração ou para a bibliotecária ou para os nossos auxiliares. E aí ele se torna, o sênior se torna o desempatador. Na verdade, eu acho que em todas as áreas, na determinação das palavras de busca, dos match, é ótimo que se tenha 2 ou 3. Você que conviveu conosco por um bom tempo, e eu sou muito honrado por isso, sabe que a inteligência coletiva é o que determina a produção científica. Se eu pudesse falar um mínimo para fazer uma revisão sistemática, eu diria 5. Mesmo porque o Lindolfo acabou o trabalho dele, já foi publicado, mas demorou 2 anos. Uma revisão sistemática de estudos observacionais. Era um tempo razoável. Agora, na época do Covid, e que a gente não trabalha, então, talvez a gente possa encurtar o tempo, mas eu acho que umas 5 pessoas é um número adequado. Até porque o tempo ideal para você fazer e encerrar uma meta-análise, para você falar que não ficou muito old fashion, demodé? Não, tudo depende da complexidade, do tamanho da literatura que você obteve, do tamanho da busca. Se você procurar hidroxicloroquina e COVID, não tem tanta coisa. As buscas podem ser wide, muito amplas, ou narrow, muito focadas. Se você for pesquisar o efeito da cirurgia descompressiva na fase aguda do trauma raquimedular, exclusivamente centrada no efeito neurológico, você faz em pouco tempo e tem poucos trabalhos. Se você for fazer uma pesquisa sobre uma intervenção que tem pouco tempo de existência, a artroplastia cervical, 2012 para cá, você não vai demorar muito tempo. Então, tudo depende da quantidade de literatura, do tamanho da montanha que você vai ter que escavar. Se a montanha for pequena, você leva menos tempo. Qual a vantagem de eu acrescentar a minha meta-análise na minha revisão sistemática? O que é que eu vou ganhar em termos de trabalho? Porque a gente vê revisão sistemática pura ou revisão sistemática com meta-análise. O que eu acrescento em valor de poder no meu trabalho? Ou toda revisão sistemática tem que ter uma meta-análise? Eu diria que tudo. Nós víamos, o pessoal de Phoenix vinha aqui falar sobre, há 10 anos atrás, sobre cirurgia da coluna cervical via anterior. Ele trazia todos os trabalhos que eram favoráveis à artrodese, todos favoráveis à artroplastia, todos favoráveis à descompressão via posterior, e você não sabia qual a conclusão. A meta-análise te mostra
a magnitude do efeito e te mostra o sentido do efeito. Ela te orienta. Essa é a discussão que nós temos feito na literatura. Esse trabalho do Lindorf trouxe 27 artigos, todos observacionais, série de casos. Porém, ele consegue te dar qual é o tamanho do efeito da radiocirurgia estereotáxica. 90% de controle tumoral em até 2 anos. A revisão sistemática sem meta-análise não te daria isso. Interessante, Ricardo, posso fazer uma pergunta? É Alessio. Alessio, que bom que nos Parabéns. encontramos aqui. Pelo menos não precisamos encontrar mais tarde. Né? De uma forma ou de outra. Enfim, primeiro, parabéns pela palestra. Algumas vezes, quando a gente vê a revisão, é lógico que a revisão ela tem critérios de inclusão de trabalhos, mas, de repente, você pode ter um trabalho isolado que seja, suponha, duplo cego, randomizado, com critérios de inclusão muito bem definidos, que você vê, às vezes, que a metodologia é extremamente rigorosa. E, às vezes, você fica inclinado a acreditar mais em um trabalho muito bem feito do que em uma meta-análise. Até dando um exemplo recente, né, teve a doutora Catarina, que apresentou aquele trabalho sobre, acho que era sobre artroplastia cervical e ACDF, e, por sinal, aquele trabalho ele vai muito de acordo com a revisão em uma carta que o senhor fez 10 anos antes, sobre o trabalho do Rick Sasso, se eu não me engano. E eu achei o trabalho dela espetacular, mas se você vai cruzá-lo com um trabalho, às vezes uma meta-análise, você acha a meta-análise inferior ao trabalho dela. O que o senhor me diria? Quando acreditar mais em uma meta-análise e quando acreditar mais em um trabalho randomizado de altíssimo nível? Essa pergunta é fantástica. Houve uns tempos atrás dezenas de trabalhos mostrando o efeito de uma vitamina sobre um determinado desfecho. E o resultado era sempre melhor a vitamina procede, até que foi feito um estudo randomizado grandão, desse tamanho, que mostrava exatamente o contrário. Então, nós somos cientistas até certo ponto. A partir de certo ponto, existe uma certa brutalidade na determinação. Qual foi a decisão? Se escolheu pelo randomizado e se chutaram todos os outros trabalhos observacionais para lá e falamos, está aqui. Possível, você tem visto isso, muito interessantemente. Você tem visto isso na metilprednisolona. A metilprednisolona, depois do John Hubert, começou a sofrer um processo de agressões pela metodologia e ela saiu de linha. E agora existe um movimento tentando reavaliar os dados da metilprednisolona. Então, a ciência é assim, mas tudo depende da robustez e do tamanho dos novos trabalhos. Se você tem um grande randomizado, você desconsidera todos os observacionais, porque, de fato, existe uma regra para criar orientações para diretrizes. Essa regra foi feita pelo grupo GRADE. E tem uma pergunta muito interessante no final, que é a seguinte. Existe a possibilidade de novos trabalhos mudarem o rumo dos seus achados? Se você só tiver estudos observacionais, existe. Então, se você tiver coisa melhor e robusta chegando, aquilo que você obteve até agora vai cair por terra, graças a Deus. Uma que nós fizemos, eu não sei se você participou, o Dantas acho que participou, foi o estudo da monitorização eletrofisiológica intraoperatória. O resultado não era tão robusto para não usar, principalmente no tumor intramedular. Aquilo pode ser modificado a qualquer momento. Então, o balanço é mais ou menos esse, Alessio. Muito boa a sua pergunta. Obrigado. Parabéns. Osmar ainda está com a gente por aí? Osmar Moraes. Osmar Moraes, será que Osmar, se não perguntar, não está aí, velho. Pergunta ou não pergunta? Ricardo, nós estamos discutindo um assunto recentemente, eu e você, e eu acho que você podia dar uma pincelada sobre isso.
eu acho que o uso do Propensity Score, que é uma coisa que eu tenho me deparado cada vez mais em revisões, ele faz com que a gente possa usar em casos em que não é possível randomizar, não tem muito caso, mesmo que o estudo seja observacional, o ideal seria prospectivo, mas mesmo nos retrospectivos, ele pode trazer algum valor, algum P, algum valor, né, numa área em que não tem nenhum. Então, para não ter o preconceito, assim como você faz, não ter o preconceito com a informação, eu acho que aprender esse conceito do Propensity Score, para quem está fazendo pesquisa, vai deixar, não vai perder casos, né? Não sei o que você pensa disso aí. Engraçado, Osmar. Existem alguns tipos de... A meta-análise é um mundo, é um intervalo fechado à esquerda e aberto para o infinito. Um tipo de meta-análise extremamente interessante é por tempo de sobrevida, por exemplo. Então, você utiliza dados como as razões de risco, hazard ratio. Então, existem meta-análises por correlações, existem vários outros tipos. Eu não tenho visto, eu vou procurar, a partir da sua colocação, a utilização do Propensity Score. Eu vou saber quando é que se usa isso ou quando não se usa. Eu não sei. Eu vou estudar isso que você falou para ver a nossa utilidade. Mas eu não tenho encontrado isso nos manuais clássicos. Então, eu fico com o pé atrás, porque a estatística vira e mexe, alguém utiliza para obter os seus próprios resultados, interesse próprio. O Propensity Score é esse, que alguém está querendo recolocar metilprednisolona baseado no Propensity Score. Eu preciso estudar para dizer. Eu não sei se alguém, se o Alexandre, se algum outro faz opinião sobre o Propensity Score. Aproveitou que você falar da monitorização, tem um colega nosso, não sei se ele vai querer falar ou se ele está ouvindo a gente, que é o Leonardo Dornas, que é o nosso neurologista e neurofisiologista, que sempre são questionáveis os resultados das meta-análises. Pelo mesmo que você falou, a qualidade dos trabalhos, o número limitado de trabalhos, igual que a gente fez de section ou não filo terminal. Achou 2 trabalhos e concluiu em cima deles. Então, toda vez que a gente mostra para o neurofisiologista, isso é bom, isso não é muito bom, ele sempre fala, mas outros trabalhos melhores mostraram mais do que a meta-análise. Aí você fica naquela coisa. Não sei se o Léo vai querer. Léo, você está por aí? Léo Dornas? Tá não, né? Acho que Léo foi dar uma cochiladinha. Então, sempre assim... Léo, ele vai falar, agora o homem vai falar. Léo, tá me ouvindo? Agora tô, pode falar. Olha, a hora de você reclamar é dele, a culpa daquele trabalho é ele, viu, Léo? O trabalho da monitorização é esse homem aí o culpado. Agora é a hora de você falar com ele. Pô. Ô, Dantas, obrigado pela provocação de sempre aí, mas é sempre interessante discutir ciência e não só prática, né? Eu acho que a gente vai cair naquela questão da argumentação da monitorização, né? Quer dizer, em monitorização particularmente, a gente nunca tem o modelo ideal de estudo, né? E eu acho que a gente nunca vai ter, né? Então, o que a gente tem de meta-análise, tudo é muito frágil, assim. Não sei se a gente vai ter essa resposta tão cedo, não, Dantas. A gente acaba se baseando em trabalhos isolados mesmo, né? Quando a gente se atém à meta-análise, a gente acaba tendo estudos, né, pouco conclusivos, e aí a gente acaba vivendo na prática mesmo. Não sei, eu não tenho essa resposta para te dar, não, viu? Mas você está de acordo com a meta-análise dele, né? Quando você não tem um estudo, né, mais adequado, você tem que acabar aceitando o que a literatura te fala mesmo, né? Não é fácil, não. Espero ter essa resposta no futuro aí. Boa. O Dantas, diga. Eu acho que vamos aproveitar essa sua colocação para discutir isso. Não, só posso fazer uma perguntinha a você? Quando você faz assim uma conclusão da meta-análise, você mesmo queria falar aquela mesma coisa? Apesar dos trabalhos mostrar coisa diferente, vamos dizer assim, o cunho pessoal não vale tanto, né? Não deveria, né? Você fica feliz na conclusão das meta-análises, assim?
A grosso modo. Eu acho que você não pode usar isso. Não, assim, não do cunho pessoal. Eu acho que tem um lado impessoal, de você vai extraindo, você vai abaixando o resultado, abaixando, e aí faz cálculos. Então, eu acho que você tem que se ater àquilo que você fez. Feliz ou infeliz, você sabe disso. Quantas e quantas vezes um grupo que não está feito a meta-análise fala, mas nós não podemos falar isso. Você participou disso. Por isso, a sua primeira pergunta de quantos precisam fazer uma meta-análise, uma diretriz nacional interessante. Existe uma sigla que é chamada GOBSAT. GOBSAT é o acrônimo, o Geraldinho aqui, ó. Good Old Boys, Sat Around the Table. A imensa maioria das revisões não consegue robustez para definir. Então, nós precisamos saber o seguinte: a doença é fatal? É. A intervenção é de risco? Não. Existe uma possibilidade razoável da intervenção melhorar o doente? Então, o GRADE faz isso. Então, você traz um pouco mais para a intervenção. Se a intervenção é de risco, a doença não é fatal, você tira da intervenção. Mas eu acho fundamental um grupo, principalmente na diretriz, nós fizemos em torno de 30 revisões de diretrizes de 1999 para cá. Você participou de várias. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas desviar o rumo do resultado, isso não pode. Você acha que a gente vai conseguir alguma coisa de poder com a Covid? Eu acho que vai. Eu acho que a verdade sempre aparece. Não, para agora ou para mais frente? Eu acho que isso tem que ser feito muito rápido. Tem que ser feito diariamente. Hoje eu faria uma meta-análise com a cloroquina. Como é que a gente faria com esse trabalho que nós temos de péssima qualidade? Usa eles. Analisa a qualidade metodológica, caracteriza a qualidade, faz o efeito síntese e discute. O FDA hoje tirou a hidroxicloroquina do tratamento. Nós precisamos ir atrás dos resultados e ver. Deixa isso para quem lida esse tipo de... Vamos ficar na monitorização, senão a gente fica louco. Né, Alexandre? Alexandre. Nós podemos ter que ouvir dos outros também. A Cláudia adora falar, não está falando nada, Cláudia. Pode perguntar. Está por aí, Cláudia? Eduardo Ernesto. Oi, sim. Estou quietinha aqui, só escutando. Uma voz feminina agora para perguntar. Não, mas está ótimo. Foi muito esclarecedora a aula dele. Eu já coloquei um post agradecendo. E você também, Fernando, que é sempre muito agregador e sempre está lançando muitas coisas de pesquisa para nós e tudo. É um agradecimento muito grande que eu sempre coloco no nosso grupo mesmo, né? Que eu acho que você está sempre nos municiando com coisas para a ciência. Tá joia. É a palavra da moda, compartilhar hoje, né? É a palavra da moda, compartilhar a ciência. Ricardo adora isso. Eduardo Ernesto está por aí? Ele ia falar, depois parou? Eduardo Ernesto está bom, lá do Nordeste, olha que coisa boa escutar. Agora você pode reconhecer, não vai precisar nem de tradução simultânea. Já estou entendendo, Eduardo. Primeiro, parabéns, Ricardo, excelente. Eu vou fazer uma pergunta, você me causou uma curiosidade muito grande. Como é que se fazia essa pesquisa antes da internet? Porque eu acho que talvez eu e Alexandre, talvez sejamos os mais velhos aqui. Mas eu não sei. Eu estou vendo aqui, não vi ninguém mais. Geraldo. Eu não lembro, assim, como é que era feita a busca dos artigos. Eu lembro eu fiz residência em Belo Horizonte, lá na biblioteca, lá, mas eu não lembro exatamente como que era feito uma pesquisa bibliográfica, assim. Já havia o Medline, eu lembro bem do Medline, mas Eduardo, como que... Sim. A gente ia na universidade, pelo menos lá na Universidade Federal de Pernambuco, colocava o tema, a pesquisa e tal, e aguardava umas 3 semanas
para vir depois as cópias dos trabalhos, e aí você ia, e se quisesse, tinha que fazer isso de novo. De novo. Agora, só para Ricardo Botelho, contra a hidroxicloroquina, não ia atrás dos Estados Unidos, não, ia atrás da Índia, que sabe usar bem a hidroxicloroquina. E teve um Tem que ser resultado brilhante. todos, né? Todos os países. A Índia usa muito, já há muito tempo. Né? Pode não, ué. Boa. Difícil. O PubMed veio de 1996, né? Ricardo. A nossa biblioteca era Bireme. Os trabalhos eram classificados em tomos. Você pegava a sua keyword e ia lá, tumor do hipotálamo, e procurava tumor do hipotálamo. Com certeza, isso só foi viável depois da digitalização. Ricardo, posso perguntar ao Lindolfo por que ele demorou 2 anos para fazer uma meta-análise? Qual foi o obstáculo que ele teve? Se todo mundo vai ter isso ou foi uma coisa específica na dele? Ele pode falar? Lindolfo está por aí? Posso? Fala aí, porque senão o Ricardo vai desencorajar todo mundo, pô. Não, eu não tenho certeza se foram 2 anos, Lindolfo. Não foi isso mesmo, foram 2 anos. É porque esse garimpo desse trabalho aí, Fernando, é uma coisa bem demorada, não é uma coisa fácil. Depois que você faz o trabalho, você tem que escrever o trabalho, você tem que submeter o trabalho, você manda o revisor, te manda de novo. Então, até o trabalho ser publicado realmente é um trabalho. A meta-análise em si, foi o termo? Não, a meta-análise é rápido, porque a meta-análise é o estudo matemático da coisa. Você coloca, fazer a meta-análise é o mais rápido. O problema todo é buscar esses trabalhos, classificar esses trabalhos, selecionar esse trabalho, né? A revisão sistemática que é mais demorada. A meta-análise em si é relativamente rápida. Porque você colocar dados num programa e o programa vai te dar a meta-análise e o forest plot. Porque todo mundo, quando fala de meta-análise, acha que vai precisar de um bicho estatístico, essas coisas não precisa, né, Lindolfo? Não, se você tiver um bom estatístico como o Dr. Ricardo do lado, fica bem mais fácil. É mais fácil, né? Qual a ideia que você dava para quem quer começar a fazer a revisão sistemática? Você que fez essa que demorou tanto tempo assim, para não desistir. É a dúvida, né? O que você precisa ter é a pergunta, né? Que a pergunta vai surgir no ambulatório, na enfermaria, no seu dia a dia cirúrgico, né? Então, aquela dúvida que às vezes você tem, que você quer uma resposta para aquela pergunta, né? Aí, a partir disso, você vai estruturar a pergunta e vai fazer um protocolo para seguir, para você não cair no problema de uma revisão narrativa, né? Que é aquilo que o Alessio falou há pouco tempo aí, né? Que senão você cai numa revisão narrativa. Você gosta mais desse determinado autor, então você vai procurar por esse autor, ou você gosta mais dessa revista, você vai procurar por aquela revista. Então, a revisão sistemática sistematiza tudo isso. Você não tem essa opção de procurar pelo autor ou pela revista, né? Você vai procurar todos os trabalhos para poder fazer um protocolo de estudo. Ricardo, que programa que você costuma utilizar muito para fazer suas meta-análises? Na verdade, tudo depende do que você tem na mão. Hoje, tenho usado mais o R. O R é um software livre. Ele é 0800? Que você precisa saber os scripts e arrumar de forma organizada. Mas um software fantástico é o CMA, é o Comprehensive Meta-Analysis. Ele é muito intuitivo, ele tem todas as limitações que o R te dá na digitação, ele não tem isso. Então, o Comprehensive Meta-Analysis é muito interessante. Mas nós já chegamos em 2 ou 3 casos em que os gráficos não nos deixavam, a gente não estava de acordo com os gráficos, eles não mostravam aquilo que a gente... Nós chegamos até o Excel.
E aí a gente fazia as contas na mão, no Excel mesmo, que também é bastante útil algumas vezes. Ricardo, então, os dois softwares são o R e o CMA. São os dois que eu tenho utilizado. Pode repetir? Pode repetir? Cláudia? É o RStudio. O RStudio é a ferramenta operacional do R, é o RStudio. O RStudio é que te dá um ambiente de escrita, senão fica inviável. Eu não consigo trabalhar no R sem o RStudio, tem que ser o RStudio. Ok, obrigada. Mais alguma pergunta? Ricardo, só uma perguntinha. Trabalhos do UpToDate você pode levar para a meta-análise ou o UpToDate não tem tanto valor? O que é que você acha disso? Está todo mundo usando UpToDate? Meu filho, que é estudante de medicina, ele me fala do UpToDate. Se eu te falar que eu não conheço, e quando ele me mostra, me parece que é uma revisão narrativa baseada em experts. É isso mesmo? Parece. 3 carinhas se reúnem e tal, fazem um livrinho. Eu acho que isso é uma revisão. Isso é uma opinião. A opinião lá do grupo do Dantas relacionado a cisto facetário, do nosso grupo lá de tumor, do Geraldo sobre malformação. Então, eu acho que é um grupo de americanos que se acha up-to-date e fala o que eles acham que é up-to-date. Mas isso não chega a ser uma... por favor, Alexandre. Eu acho, não conheço. O up-to-date, eu já vi algumas vezes, tudo. O up-to-date realmente, assim, são pessoas, né, que se julgam expert, igual você falou mesmo, que leiam determinados assuntos, etc., faz ali uma certa análise do que tem de literatura. Então, Fernando, eu acredito que não pode ser usado, porque ali ele não traz nenhum dado novo, ele só traz revisões, mas não é uma revisão tão extensa, sistemática e tal, entendeu? Eu acho que é como ele... Igual quando você vai, sabe, você tenta ver quais são talvez os melhores assuntos, os melhores trabalhos ali publicados, mais relevantes, e tenta compilar ali junto. Né? Qual seria o grau de evidência dele, Alexandre? O grau de evidência? A, B, C, D, qual seria, você acha? Não, ele é o seguinte, simplesmente eles pegam artigos, analisam os artigos e vão descrevendo, olha, isso aqui e tal, entendeu? É quase que... Não é bem uma revisão tão sistemática, tão bem feita e tudo, mas é uma revisão. Assim, ele não coloca nenhum dado dele, entendeu? Tipo então, acho que você não pode colocar um resumo. Você não pode colocar o up-to-date numa revisão bibliográfica, nada disso. Entendeu? Ricardo, agora só uma pergunta. Por que as outras revisões sistemáticas sobre o mesmo tema não podem ser incluídas numa nova revisão sistemática? Não devem. Porque quando coloca, o editor da revista fala a revisão sistemática já foi feita, e essa aqui não pode ser usada. Então eu acho até que devem. Você publicou a revisão sistemática de revisão sistemática, né? Você publicou. Acho que a gente tem que começar com as revisões sistemáticas. Aí você faz o seguinte, você extrai os trabalhos utilizados em todas essas e faz a sua observação, a sua análise. Se você tiver 10 revisões sistemáticas sobre artroplastia, eu sugiro que você estude as revisões. Nós publicamos uma tradução de um artigo do Clearinghouse Guidelines, que é uma seção do governo americano sobre análise de tecnologia. Nós traduzimos, eu e o Matheus Fernandes Oliveira, publicamos no Arquivo Brasileiro de Neurocirurgia, cujo título é Incorporando ensaios primários à revisão sistemática. Então, você pode pegar as revisões e ver da publicação das revisões aqueles novos trabalhos, incorporar e reanalisar. Eu acho que isso é uma coisa a ser feita. E eu acho que, inclusive, para você não perder tempo, gasto, acho que tem que ser feito isso. Eu acho que o Elcio está aí. Eu vi que o Elcio está fazendo uma pesquisa sobre cirurgia endoscópica de tumor neuroendócrino duodenal. Você está por aí, Elcio? Em princípio, tá. Ô Dantas, posso fazer uma pergunta aqui enquanto... Pode, enquanto o Elcio está preparando o microfone. Botelho, você falando em artroplastia, a gente vê, Dantas, a gente estava
em 2018, no Cervical Spine Society, em Lisboa, e você vê, os suecos, quando apresentam a casuística de, sei lá, de 5.000 casos, as casuísticas gigantes dele, eles são contra o uso da prótese discal, né? E quando você passa para outros países e você vê levantamentos extremamente positivos, né? Então, a gente, para um mais jovem, fica que lado eu vou seguir. Quem controla é o governo, porque é ele que paga e ele sabe os resultados, né? Eles compararam todas as próteses. Elcio, espera só um pouquinho, mano. Eles compararam todas as próteses, não foi isso, Dantas? E, inclusive, não, todas elas, a gente testou todas elas, tá? Deu o nome de tudo e é o governo que paga e os resultados não são tão bons quando se divulga. Mas você vai para o outro lado, então isso seria o quê? Um viés da ciência, um viés por interesse, um viés, enfim, da indústria, né? Isso ocorre com medicação também. Eu queria que você falasse sobre isso aí. Geraldinho, nós estamos entre amigos para poder falar, ou eu vou ser considerado igual o Weintraub? Rapaz, se você for considerado Weintraub, para mim você é um herói, então manda ver. Pode falar, Geraldo. Ô Elcio, deixa eu falar isso antes de você dar o seu testemunho. Eu estudei a fundo, nós estudamos a fundo a artroplastia. Então, nós fomos aos trabalhos do Clinical Trials. Pra você ter uma ideia, eu achei um óbito com artroplastia que não está descrito no estudo original. Um estudo considerou reoperação os doentes que fizeram estimulação elétrica após a fusão. Ou seja, se ele tomava choquinho no pescoço para estimular a fusão, é reoperação. Então, a quantidade de atrocidades metodológicas e tendenciosidade na literatura da artroplastia é tão grande que eu bani da minha alma a avaliação desses procedimentos. Eu tentei publicar isso em tudo quanto é lugar. De fato, eu fui convidado pelo grupo da Holanda para publicar num livro chamado Evidências em Neurocirurgia. E eu escrevi a evidência sobre a artroplastia. E lá eu escrevi tudo isso, mas depois de uns 2 anos de reconsideração, eu apenas mudei as minhas palavras, que algumas coisas que você pode falar, mas depende do jeito que fala, né, Geraldo? Você me ensinou isso, com aquele seu bonequinho lá. Então, estou aprendendo. Elcio, tá aí agora? Oi, tô aqui. Agora você é o chefe. Elcio podia dizer para nós o que ele está achando do trabalho dele, o que ele está achando dos dados de uma doença rara. Uhum. O trabalho em si, assim, eu vi que estava a dúvida se dá muito trabalho ou se demora muito. Tem todo não um cronograma, mas tem todo um organograma que tem que ser seguido, né? E isso eu acho que facilita muito. O trabalho, como o Lindo falou, é a coleta de dados, que também é uma imersão dentro dos trabalhos. Você coleta bastante dados, gráficos, lê o texto, fazer as porcentagens do que foi colhido. Nem todos os trabalhos fornecem o que você quer, mas é algo possível de fazer, algo que eu estou gostando e te dá umas respostas bem interessantes. A ideia, a gente tinha um procedimento inicial, que é a mucosectomia de tumor neuroendócrino, de duodeno, e com a evolução da endoscopia começaram a ter várias adaptações, vários acessórios. E a minha ideia foi comparar se tem alguma diferença nisso. E é engraçado porque ainda estamos terminando a coleta de dados, estamos na conferência, mas aparentemente não tem tanta diferença do procedimento padrão, que é o procedimento mais simples. Então, os acessórios, enfim, não tem os cálculos, mas olhando grosseiramente, daria mais uma segurança psicológica do que real.
Mas é interessante o trabalho, assim, fazer o trabalho, ter a experiência de fazer uma revisão sistemática e trabalho é muito legal. É uma coisa totalmente diferente, uma coleta de dados totalmente diferente e todo um organograma que me deixa eu ter uma visão melhor do trabalho, diferente de colher de dados e você ficar fazendo testes. O Dr. Ricardo tem me ajudado, eu apanhei um pouquinho no início, tem que ler, entender, mas é muito legal. É uma experiência que eu estou gostando muito. Legal, Lindolfo. Obrigado. Bem, pessoal, acho que está chegando ao fim, né, Ricardo? Se você quiser dar alguma palavra final ou alguém quiser perguntar alguma coisa, a hora é agora. A gente ficaria aqui a noite toda conversando, mas tem outras palestras vindo aí também. Tá cheio. Hoje o dia todo de palestra, ainda tem uma palestra de escoliose, é coisa demais. Ou alguém vai falar agora? Ricardo. Ah, não, Alexandre quer falar. Alexandre quer falar. Alexandre. Deixa a turma de Minas falar. Alexandre? Caiu? Alexandre caiu, Geraldinho, acho. Quanto Alexandre, acho que é só faltando a sua consideração final sobre o trabalho da metilprednisolona. Só para dar o... Aí você quer botar fogo no final, aí realmente você agora vai pegar fogo. Não, porque ele faltou de falar essa parte. Acho que ele gostaria, não sei se ele gostaria de falar. Ele vai falar. Eu vou falar antes. Só lembrando, Ricardo, está sendo gravado. Ricardo, a sala está sendo gravada e pode ser pedido nos tribunais. Eu não vi nada novo, Lindolfo, para justificar o uso, viu? Vamos ver. O Osmar levantou uma análise aí que vamos estudar para ver se justifica a reinserção da metilprednisolona. Precisamos estudar. O Eduardo quer falar alguma coisa. Eduardo Ernesto. Eduardo pode. Então, eu queria fazer uma pergunta, Ricardo, a respeito, é uma questão, é o impacto político da política na credibilidade dos trabalhos. Por exemplo, no passado, na época da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, eu tenho amigos assim mais velhos que viveram, que frequentaram os países do leste, a Rússia, e era nítida assim o viés. Eles não podiam mostrar maus resultados, porque eles perdiam a posição, né, a posição do serviço. Até que ponto um artigo científico feito num país ditatorial, onde reina uma ditadura, até onde a credibilidade é afetada? Para ser claro, hoje as revistas, assim, nós estamos sendo assim meio que inundados de artigos chineses, certo? Eles têm uma população muito grande, e as condições do país melhorou muito, mas lá é uma ditadura ferrenha, é muito grave. Então, até que ponto isso aí afeta a credibilidade desses artigos? Essa pergunta é muito boa. Muito boa. A ditadura do dólar eu tenho visto influenciar mais do que a do chinês. Eu não sei te dizer isso. Essa sua colocação é muito boa. Nós precisamos observar. O que eu estou vendo dos chineses é que eles não têm capacidade de massa crítica. Eles pegam o resultado dos outros trabalhos, eles agrupam, avaliam e descrevem. Eles não têm, e acho que não terão, porque não é da cultura deles questionar. Se isso está sendo influenciado por interesses de Estado, imagino que sim. É que os que eu tenho visto não tem muita implicação de Estado, mas os que tiverem, eu acho que, com certeza, não são livres, Eduardo. Temos que partir dessa ideia. Eu acho que 1/3 do mundo não é livre, o outro terço é tendencioso pelo interesse financeiro. E o que eu tenho visto é que os independentes são, por incrível, o Geraldo e o Dantas vão arrepiar o cabelo. São os sociais capitalistas da Bélgica, da Holanda, e assim vai, da Suíça. Então, eu acho que não são da América do Norte e não são da China, mas eu acho que a Europa hoje é mais crível do que grande parte da América. Eu não sei o que vocês pensam.
Bem, atirar pelo Lancet, aquela vergonhosa publicação, né? Eu quero parabenizar o colega curitibano endocrinologista, o doutor Hilton também falou, mas ele diz, olha, eu estou com fósforo na mão porque o álcool você já sacudiu, então eu estou com palito de fósforo. Então, eu acho isso é muito complicado. Então, aproveitando agora para parabenizar o tema, eu aprendi muito, Ricardo, você tem muito que ensinar e muito obrigado. E Dantas, parabéns aí pela organização. E um abraço aí em todos. Muito honrado. Ricardo, considerações finais e vamos encerrar. Não, muito obrigado pelo convite. A chance é um assunto árduo, né? Só pessoas iguais ao Elcio que estão envolvidos, o Lindolfo, e alguns que entraram se apaixonaram perdidamente. Eu acho que o Lindolfo e o Elcio gostam muito do método e mostraram que a literatura, de fato, você consegue chegar no resultado final. Eu acho que a gente deve desenvolver isso. Os que quiserem, né? É um caminho a ser seguido. Obrigado pelo convite. Um abraço, Eduardo, Lindolfo, Bertolini, Thaís, Geraldo, a Cláudia Tavares, o Emerenciano, todos os demais. Valeu, abraço aí a todos. Foi muito bom. Teve Muito bem, parabéns. Foi mais de quase 80 pessoas, Ricardo, te escutando. Aí você já criou a semente para o Brasil todo. Mais uma vez, você é o cara de revisão sistemática e meta-análise. Obrigado por tudo. Aprendemos demais. Eu acredito que todo mundo aprendeu. Obrigado Ricardo, pela confiança. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Boa noite.